Há algo pelo qual o ser humano sempre ansiou acima de todas as suas aspirações, seus anelos, seus desejos. Esse algo é o saber. Queria saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Como fazer para melhorar o convívio entre a humanidade, né? Existe vida após a morte? Qual é a razão dessa vida? O que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para me conhecer melhor? Eu posso mudar meu próprio destino? Como é possível que as pessoas que eu mais gosto são as que eu mais brigo? Existe algum lugar onde eu possa saber isso tudo? A logosofia não dá respostas às perguntas, mas ela cria condições para que cada um possa conhecer essas próprias respostas. Quer dizer, é a consciência da pessoa que aprova se essa resposta é certa ou não. Existem mais de 1000 formas de você falar o que é logosofia. É uma ciência com um método próprio para atingir os seus grandes objetivos. São o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do mundo mental e o conhecimento de Deus. Para mim é uma nova forma de sentir e conceber a vida. É um estudo para desvendar todas as leis que governam o universo. A logosofia é a ciência que leva o ser humano a conhecer todo esse potencial que ele possui dentro dele e que ele desconhece. Mas de nada adianta se a gente não aplica o método logosófico de forma a sentir e experimentar no próprio interno, porque isso forja a própria consciência. A logosofia foi criada em 1930 pelo educador e pensador argentino Carlos Bernardo González Pecotti. Observando a desorientação reinante, González Pecotti dedicou grande parte de seu tempo a ensinar o método que possibilitasse ao homem penetrar em sua vida interna, despertar o potencial criador de sua mente e resgatar sua herança espiritual através de um processo de evolução de sua consciência. Evolução que também significa transformação, aperfeiçoamento e renovação. O autor pronunciou centenas de conferências, escreveu inúmeros artigos e vários livros, sendo alguns traduzidos para vários idiomas. Para tornar realizáveis seus grandes objetivos, criou a Fundação Logosófica, que é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, reconhecida como entidade de utilidade pública pelo governo de países onde atua, pelos altos benefícios que seus ensinamentos trazem para o indivíduo e para a sociedade. No Brasil, a logosofia conta com sedes em vários estados. Além disso, sua presença é marcante no Uruguai, na Argentina e em várias partes do mundo. Suas sedes culturais oferecem um campo experimental altamente favorável ao estudo e à prática desta nova linha de conhecimentos, já que o método logosófico aconselha como complemento do estudo e da prática intraindividual, o estudo em conjunto em que se realiza uma estimulante e positiva troca de compreensões e dos resultados obtidos. Num ambiente de afeto e de respeito, pessoas de todas as idades comprovam a excelência dos ensinamentos logosóficos e desenvolvem um novo humanismo capaz de renovar a confiança em um mundo melhor. Essa é a boa nova que a logosofia oferece e que é utilizada, inclusive, numa rede de colégios logosóficos, onde as técnicas e o método logosófico são ensinadas. Por conseguinte, qualquer adulto terá condições muito superiores de compreender e utilizar os conhecimentos dessa ciência. Com a pedagogia logosófica, ao mesmo tempo que você vai ensinando aos alunos todas as disciplinas de um currículo oficial, você faz isso dando condições aos alunos de conhecerem a sua vida interna. Eles conhecem os recursos que eles têm. Eles vão aprendendo naturalmente a ativar a inteligência e a sensibilidade. E essa pedagogia, primeiro, eu identifico como sendo para mim mesma. Então, primeiro eu tenho que experimentar em mim, tenho que ir em busca de me superar mesmo. Aqueles que optam por realizar o processo de evolução consciente sentem de imediato os efeitos positivos em todos os aspectos de suas vidas. Os benefícios que a logosofia me proporcionou são
Muitos. Eu diria que o maior deles seria descobrir o significado da vida. Quando você tem conhecimento, você pode saber o que você quer para essa vida. A logosofia me tornou um ser muito mais feliz, muito mais confiante. Trouxe para mim principalmente uma diminuição da angústia de estar perdido. Hoje eu tenho uma bela noção do que eu quero na vida. E eu percebi que eu pude aperfeiçoar e não repetir erros que eu cometia antes. O maior benefício que eu conquistei com a logosofia foi a convicção nas decisões mais importantes da minha vida, né? E isso eu tive a oportunidade de trazer para as minhas próprias mãos a condução de meu destino, né? O mais importante é em relação à educação dos meus filhos, que a logosofia me permite ter elementos para educá-los. Aprendendo a pensar, a criar os pensamentos, eu comecei a construir a minha própria vontade e a tomar as rédeas da minha vida. Eu acho que a gente passa a enxergar os problemas mais como desafios, pelo menos para mim é assim. E na verdade eu aprendi na logosofia que a felicidade está vinculada ao meu próprio conceito de vida. Eu preciso construir essa felicidade dentro de mim e não buscá-la do lado de fora. Geralmente, nós queremos que os outros mudem. E com a logosofia eu aprendi que a gente tem que primeiro mudar a si mesmo. Através dessa mudança que nós fazemos em nós mesmos, a gente acaba expandindo isso para o próximo. O primeiro beneficiado sou eu, depois a minha família e em seguida todos que estão à minha volta. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o prêmio mais grandioso a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Quantos aqui estão vindo pela primeira vez numa atividade da Fundação? 22. Interessante. Vocês provavelmente vão ser convidados depois, imagino, né, internamente, não vou ser eu que vou convidar, no final dessa palestra, a realizar alguma atividade com vocês mesmos. Então vocês fiquem atentos para ao longo da palestra descobrirem qual vai ser esse convite, tá? Bom, meu nome é Maurício Novaes, como já foi dito pela Cláudia. Eu sou biólogo de formação e músico e produtor musical de vocação. É interessante esse aspecto da minha vida profissional, que eu penso que todos nós, alguma vez, passamos por isso numa fase da juventude, né? Escolher a própria profissão. Tem gente aqui que deve estar passando ainda por isso, estou vendo aqui que tem alguns jovens, né? Eu aprendi com a logosofia que isso é questão de vocação. Ou vocês acham que não? Tem que ter vocação para alguma coisa, não é? E vocação a gente pode criar. A gente viu no vídeo aqui há pouco, muita gente que estudou logosofia falando o quê? Eu tenho que criar um novo ser, eu tenho que mudar. Eu sempre acho que os outros tinham que mudar, agora eu descobri que eu tenho que mudar. É interessante esse aspecto. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aspecto da vocação no final da palestra. Bom, além de biólogo e músico, eu sou um inquieto por natureza. Ou, como dizer, pela natureza, né? Acho que todo mundo aqui é inquieto pela natureza. Por essa vida aí que pulsa dentro e fora de nós, né? Para descobrir o que é isso, o que está acontecendo, né? O que acontece no universo visível e invisível? Quando eu falo invisível, não é nada fenomênico, não. Esse universo que está no interno de cada um de nós. Isso que eu chamo de universo invisível. Não sei se todos sabem aqui, mas os livros de logosofia e esses novos conhecimentos neles contidos são parte de uma concepção humanística, de uma obra muito grande que visa a superação do homem. Todo mundo em logosofia acaba descobrindo isso logo que começa a estudar. Ela se propõe a isso, a superação humana.
Então, dentro de cada livro do autor da logosofia, existem conhecimentos que permitem cada um que se interesse por ler e estudar esses conhecimentos, de acordo com o empenho que ele ponha, com o esforço por penetrar nesses conhecimentos, esses livros permitem reativar conscientemente o indivíduo. Nas palavras do próprio autor da logosofia, o Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, a logosofia é uma especialidade científica e metodológica que cuida da reativação consciente do indivíduo. Como já foi dito também pela Cláudia, pelo vídeo que nós vimos, essa especialidade se estuda nos centros próprios criados para se estudar. Centros culturais espalhados por várias regiões do mundo, as fundações logosóficas, e hoje temos uma nova aqui em Taubaté, que está começando suas atividades. Nessas escolas se reúnem milhares de estudantes pelo mundo que têm essa preocupação, responder o enigma da sua vida. Quando eu falo de enigma, eu quero me referir àquela pergunta gigantesca, aquela interrogação que aparece em todos nós, quando a gente quer saber a nossa missão aqui, se tem alguma missão aqui. Por que eu apareci? Por que eu nasci nessa família? Se eu vou viver depois que morrer, ou se tudo acaba depois que eu morro? Se alguma vez eu morro? Esse é o que eu chamo de enigmas da vida. Muito já foi dito e proposto na humanidade para responder esse enigma. Vocês mesmos devem ter várias respostas para isso. Que ouviram em algum lugar, que os pais falaram, os avós, os professores. O que eu sei e vejo hoje é que a humanidade ainda não respondeu essas perguntas. Por quê? Pelos sintomas que a gente vê hoje de decadência. Eu acho que essas respostas ainda não surtiram o efeito que deveriam surtir, se fossem verdade. Ainda não foram capazes de tirar a gente, o homem, quando eu falo homem, eu falo a gente mesmo, né, do ostracismo, da indiferença em relação a esse enigma da vida. O mais incrível é que eu aprendi com a logosofia que essa resposta, teve um estudante de logosofia que falou um pouco sobre isso no vídeo. Né? Não existe essa resposta pronta. Eu aprendi com a logosofia que eu vou ter que criar um ser capaz de responder a esse enigma. Vejam só o que diz o Gonzalez Pecote sobre essa questão do enigma da vida. Não se quis sempre conhecer os enigmas que a vida humana encerra. Acho que todo mundo aqui quis alguma vez descobrir isso. Impõe-se então refazê-la, mas não na sua organização fisiológica, sujeita a leis inexoráveis, que não permitem começar de novo as funções biológicas, e sim em sua estruturação mental e psicológica, que é o que mais interessa ao espírito humano, seja qual for a idade em que se encontra. Refazê-la criando uma nova individualidade, para poder assim penetrar no seu enigma e decifrá-lo, de acordo com o grau de sabedoria que seja alcançado à medida que se vá cumprindo o processo de evolução consciente. Se a gente parar um pouco para pensar nessa afirmação do Gonzalez Pecote, acho que não é fantástico. Vocês não acham fantástico isso? Realmente ele propõe uma nova coisa aqui, que nunca foi proposto na humanidade. Ou foi proposto alguma vez, mas não se teve os meios para realizar. Ele propõe o quê? É possível refazer a vida. Mas, puxa vida, vocês acham isso mesmo? É possível a gente mudar? No fundo mesmo do coração de vocês, é possível o ser humano ser diferente do que ele é? Esse é o desafio da logosofia. Ela fala que é possível, sim. Criar um ser capaz de decifrar o enigma da sua vida. Eu tenho que criar um Maurício melhor do que eu sou hoje para responder esse enigma. Quando eu comecei a estudar logosofia, eu não sabia essas respostas. Não sabia. E isso me atraiu muito, essa possibilidade, esse convite. Aqui eu já dei uma dica do convite, hein? Lembra que eu falei? O convite que ele faz para a gente criar um novo ser, e nessa criação você vai encontrar as respostas para os enigmas da vida. Bom,
Para criar esse novo ser, são necessários novos conhecimentos que reativem a consciência, como eu já disse. Reativar a consciência é um dos significados dessa ciência logosófica. Os livros de logosofia, sendo parte desse plano humanístico de vastos alcances, que eu já disse, eles encerram em suas páginas valiosos conhecimentos, novos conhecimentos e uma nova concepção sobre o homem, o universo, suas leis e sobre o Criador. Aqui é interessante a gente falar um pouco sobre os livros de logosofia. Os livros de logosofia foram escritos em vários gêneros literários. O autor da logosofia, para facilitar o entendimento de cada um que se proponha a responder esses enigmas, ele escreveu em vários estilos. Ele escreveu contos, parábolas, lendas, romance, mensagens, artigos de jornal, axiomas, uma série de gêneros. Tem um deles que se chama o gênero diálogo. Vocês já ouviram falar dos diálogos de Platão, né? É um estilo literário onde tem sempre pergunta e resposta. Alguém que quer saber uma inquietude pergunta para o mestre e o mestre responde, ou o filósofo, enfim. O autor da logosofia escreveu um livro que se chama Diálogos, nesse estilo literário, esse livro aqui. Esse livro aqui é muito interessante porque ele tem 53 diálogos, onde os estudantes que estavam se aproximando de González Pecote perguntam para eles sobre as dificuldades, porque não é fácil você criar um novo ser, não é fácil. Mas é uma proposta interessante, é um desafio. Então, surgem as dificuldades. Esse livro tem 53 diálogos, que são as dificuldades dos estudantes próximos a González Pecote em realizar esse processo de criação do novo ser. Então é de um valor imenso, porque a maioria desses diálogos, se a gente lê com cuidado e com empenho, a gente vai se identificar na situação. Fala, puxa, isso acontece comigo também. Eu tenho essa dificuldade. E ele dá as respostas de como a gente pode superar essas dificuldades. Só para vocês ficarem com vontade de ler esse livro, eu vou dar um aperitivo aqui de alguns títulos sobre esses diálogos. Por exemplo, tem um diálogo que chama Singular Explicação sobre a Expulsão de Adão do Paraíso. Ele fala o seguinte: não houve culpa nem castigo. Esse é um diálogo. Um outro diálogo, A Parte Humana de Deus. Modificação de conceitos. Como assim, parte humana de Deus? Tem um outro que se chama Explicação sobre os Sonhos. Puxa, isso eu sempre quis saber. O que acontecia quando eu estava sonhando? Coisas incríveis, coisas ruins. Ele dá as explicações sobre isso. Tem um diálogo último, ele se chama A Vida Diante do Enigma da Morte. Você vê que são questões que a gente sempre quis saber. Né? Assim como nesse livro Diálogos, tem toda a produção literária do autor da logosofia, a gente tem muitas explicações e orientações sobre os mais variados dilemas da vida humana. Então tem os livros sobre o mecanismo da vida consciente, onde ele dá uma explicação, uma nova concepção sobre o funcionamento psicológico e espiritual humano, como que deve funcionar esse mecanismo consciente do ser humano. Tem um livro que se chama Logosofia, Ciência e Método, onde ele sistematiza um pouco mais esses conhecimentos, fala um pouco mais sobre a metodologia logosófica. Tem um livro que se chama Exegese Logosófica, que eu recomendo, que eu vou fazer uma recomendação, quem quiser iniciar os estudos, comece por esse, se chama Exegese Logosófica, onde ele dá um panorama dos principais temas estudados em logosofia. Tem um livro que se chama O Espírito, outro Curso de Iniciação Logosófico, Bases para a Sua Conduta, enfim. Todos eles apresentam seguras orientações para essas questões que todos nós quisemos saber um dia. Muitas questões que ele apresenta nos livros eu ainda não respondi, não. Eu estou procurando assimilar esses conhecimentos e aplicar na minha vida para poder responder. Aliás, esse aspecto da assimilação
desses conhecimentos que vão iluminar a vida e ajudar na resposta do enigma da vida, esse aspecto de assimilar um conhecimento é muito bacana em logosofia. Existe um princípio no autor da logosofia que diz o seguinte: você não pode acreditar no que ele diz. Olha que interessante. Nunca ninguém tinha me falado isso. Em todos os estudos, você não pode acreditar no que eu estou dizendo. Você tem que comprovar na sua vida, e a partir dessa comprovação, isso vai se transformando no conhecimento. Nenhuma verdade deve ser aceita na vida sem antes haver sido experimentada e comprovada no íntimo do ser. Em logosofia, deve-se trocar o crer pelo saber. Isso já é uma grande diferença e uma grande garantia de que não é mais uma panaceia que ele apresenta para nós, ou mais um vendedor de ilusões. Outro dia chegou um rapaz lá na fundação, começou a me perguntar uma série de coisas, e o receio dele era o seguinte: será que não é mais um vendedor de ilusões que está inventando uma coisa para a gente seguir? Essa é a garantia de que o método logosófico dá certo. Ele pede para a gente não acreditar nisso. E isso é uma tendência do ser humano, crer, né? Sem antes haver comprovado. Bom, mas é claro que outras verdades da logosofia eu já comprovei na vida. Existem conhecimentos que já fazem parte também. Um deles, por exemplo, é esse que eu falei no começo. Eu tenho que criar um Maurício melhor, mais capaz para responder o enigma da vida. Como que isso já está na minha vida? Todo dia, na hora que eu levanto, o primeiro pensamento que aparece é esse. Aparece, eu pulo da cama, hoje, um novo dia, eu tenho que criar um Maurício melhor do que eu fui ontem. E fico atento a isso durante o dia. Esse pensamento já tem vida própria, já age na minha psicologia. A Ingrid vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a vida autônoma dos pensamentos. Mas existem outros conhecimentos que já fazem parte. Eu vou falar um pouco sobre um deles, por exemplo. Eu observo que normalmente a gente vive a vida no automático. A maioria das pessoas vive a vida no automático. É como se existisse um piloto pré-programado aí, que faz a gente levantar, nos dirige durante o dia, para que façamos as coisas. A gente faz essas coisas como foi planejado por alguém previamente. Não sei quem, mas, por exemplo, é uma entidade, uma organização oculta, um inconsciente coletivo, o DNA, o sistema. Existe uma série de palavras para resumir a célebre frase do Zeca Pagodinho, não é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. Não é uma coisa popular, todo mundo sente que eu estou tocando a vida, aí deixa a vida me levar. Parece que tem alguém que dirige essa vida. Eu vou fazer aqui uma pergunta, uma pausa, vai. Vocês lembram qual é a imagem mais antiga que vocês recordam de vocês mesmos, da vida de vocês? Vamos fazer um exercício rápido. Tentem lembrar, recordar a imagem mais antiga que vem à mente de vocês, da sua vida. É fácil, difícil? Aposto que foi na infância, né? A infância é incrível, né? O que vocês sentem, por exemplo, quando recordam dessa imagem? Era outro tempo? Vocês viviam de um outro jeito a vida? Como é que vocês viviam na infância? Vocês pensavam nessas questões que eu falei aqui, no enigma da vida, por exemplo? A criança pensa nisso? É interessante porque eu lembro quando era moleque, né? Que parecia que não tinha essa preocupação. O tempo não existia para mim. Eu não ia morrer. Eu pensava nisso. Que eu ia um dia sumir. Eu estava vivendo e o tempo parecia que era eterno. Aliás, ele nem aparecia nas minhas preocupações. Eu vivia só. Parece que a gente viveu num mundo completamente diferente desse agora, não é assim? O que mudou então? Por que a gente muda de repente? Por que a gente começa a ter consciência da transitoriedade do nosso ser físico? Um dia a gente vai sumir, de repente ela aparece aí.
Essa consciência aparece porque sim, sem mais nem menos, aparece, a gente vai morrer um dia, esse corpinho aqui vai sumir um dia. O mais incrível é que ela aparece, a gente começa a se preocupar com isso, o corpinho, né, que vai sumir, começa a se preocupar, mas depois ela some também. A gente chama isso de amadurecimento. Quando a gente vai ficando maduro, fala, essas questões não importam, deixa a vida me levar, é assim que funciona, vamos tocar o barco. É incrível, ela surge e depois some. Primeiro a gente quer saber, depois a gente esquece esse querer. No livro Diálogos, no Diálogos 1, que eu acabei de falar desse livro, o autor ensina o porquê dessa nossa acomodação frente a essa inquietude de todo ser humano. Por que afinal surge a consciência de que eu existo, que eu vou sumir e por que ela desaparece depois ao longo da vida? Ele diz o seguinte, é porque a gente se conforma com uma resposta milenar para essa inquietude. Ele diz o seguinte, o homem cometeu um pecado original e por isso foi expulso de um paraíso onde ele vivia, veio parar aqui nessa terra, nesse vale de lágrimas, e isso foi um castigo que lhe impôs seu Criador. A gente não ouve isso toda hora? Há séculos, os nossos pais nos falam, todas as religiões citam esse fato. E então, para redimir esse pecado que alguém cometeu, aparece um salvador ou vários salvadores que vão redimir esse problema. Quando a gente aceita esse dogma de que a gente foi expulso de um paraíso por causa do suposto pecado cometido por um ancestral nosso, um tal de Adão, coitado, né, desse Adão, levou a culpa de tudo, né? A gente inibe toda a possibilidade de responder essa pergunta que a gente sempre se faz. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, nessa terra? Assim como essa resposta pronta que a gente aceita há séculos, existem outras. Olha só o que ele fala, então, nesse trecho do livro Diálogos, sobre a expulsão de Adão do paraíso. Algum pai, em são juízo, se atreveria a expulsar um filho pequeno de casa, como se fosse um estranho a quem nada ligasse, nessa idade em que o homem vive o período mais feliz da sua existência, com suas brincadeiras, seus caprichos e suas despreocupações? Mas, quando chega a outra idade, aquela em que já crescido procura provar a fruta da árvore do bem e do mal, isto é, quando despertam nele as adormecidas forças de sua natureza criadora, acaso não sobrevém a simbólica expulsão do paraíso, ao lhe ser exigida uma outra conduta que desperte também sua responsabilidade e, com isso, sua consciência? Não lhe é exigido que estude, que trabalhe, que viva na realidade do mundo que o rodeia? Pode passar o próximo. Os pais não corrigem eles as tentações de seus filhos como melhor convém à sua educação e ao seu porvir? Com conselhos e advertências, não os conduzem pelo caminho do bem, fazendo com que apreciem os benefícios dos atos justos, nobres e honestos? Finalmente, não perdoam as faltas dos seus filhos, sofrendo muitas vezes mais que eles as consequências de qualquer desvio? Veja que interessante, quando eu estudei pela primeira vez esse diálogo, eu comecei a recordar de muitas passagens da minha infância. Comecei a conectar fatos dispersos da minha vida, até que eu pude identificar alguns agentes causais dos meus comportamentos adultos. Mas para mim o mais importante foi perceber que até então eu tinha uma imagem limitada do que poderia ser a criação e o Criador. As leis que regem todo esse universo. Enfim, eu tinha uma limitação em relação a essa ideia e a essa imagem. Esse diálogo me fez repensar essas imagens e graças a ele eu pude sentir depois uma grande emoção quando nasceram meus dois filhos. Olha que interessante essa ligação. Ao assistir aos partos da minha esposa e ver aqueles pequenos seres virem ao mundo, eu pensei, puxa vida, se eu não tenho conhecimentos para criar essa vida que eu estou vendo agora,
existe uma inteligência superior a mim que cria as leis que regem o processo de geração de um novo ser humano. No instante que eu pensava nisso, eu me sentia ao mesmo tempo indivíduo e parte de um todo, de uma criação. Esse sentimento que eu senti me ligou aos meus filhos, à minha esposa, à minha família, aos seres da minha espécie, e finalmente me recordei do final do próprio Diálogo 1, que eu citei aí, que diz o seguinte: como há de conceber, pois, que existindo esse sentimento de magnanimidade no homem, não tenha de existir com maior razão e em maior proporção em Deus? Isso implicaria considerar o homem superior a ele e presumir que se equivocou, ou foi cruel ou injusto. Desgraçadamente, é triste confessá-lo, isso veio sendo admitido desde os primeiros séculos até o presente. Parece mentira que um episódio dessa natureza, cujo fundo encerra tão singular ensinamento, não tenha comovido a reflexão de ninguém nos milênios transcorridos e não se tenha percebido jamais sua reprodução em cada família e em cada ser humano. Vocês percebam que não é questão de crer ou não num ser superior, não é isso que eu estou dizendo. É questão de sentir, comprovar pela própria vida que pulsa em cada um de nós, em todo criado, é questão de sentir que existe isso. Se a existência de todo criado, se a nossa própria existência não é prova suficiente de que existe um Criador, não vou ser eu nem um outro ser humano que vai convencer vocês disso. Esse conhecimento que eu comecei a estudar com filosofia mudou a minha visão, minha imagem sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a concepção do universo e sobre as funções que eu tenho que realizar aqui nessa vida. Eu vou resumir dizendo que é o seguinte: a logosofia inaugurou uma nova era para a humanidade com esses conhecimentos trazidos por González Pecote. A era da evolução consciente instituiu um processo de evolução da consciência como única forma do homem encontrar seu Criador, mas encontrá-lo através do conhecimento e não da fé cega, do dogma, nem do sectarismo. Através do conhecimento. A Ingrid, então, vou chamar a Ingrid, tá aí, Ingrid? Ainda bem. A Ingrid vai nos contar um pouco agora como outros conhecimentos filosóficos orientaram e iluminaram a sua vida. Boa noite. Para dar prosseguimento, gostaria de retomar a questão que o Maurício trouxe sobre os enigmas da vida. Quais são os enigmas da vida? Eles existem mesmo? A vida tem realmente enigmas? Tenho dúvidas e incertezas sobre a vida? Será que temos condições de conhecermos esses enigmas? Então, como o Maurício já trouxe, nós não vamos, a proposta não é trazer respostas prontas para essas perguntas, mas é trazer alguns elementos dessa ciência e fazer um convite que cada um faça suas próprias reflexões. Então, nesse livro que o Maurício citou, os Diálogos, tem um ensinamento muito interessante, um conhecimento, né, que o autor fala sobre as oportunidades da vida. E o que são oportunidades? Será que sorte? Será que elas ocorrem ao acaso? Se ocorre uma oportunidade e eu não estou atenta, o que acontece? Eu perco a oportunidade. E muitas vezes eu atribuo isso ao quê? Falta de sorte? Às vezes eu falo, não tive sorte. Então, há algo que o autor da filosofia fala sobre aproveitar essas oportunidades. Então ele fala assim: cabe, pois, ao próprio homem preparar o campo das atividades para que as oportunidades surjam das possibilidades que ele mesmo criou. E elas se manifestam, evidentemente, quando chega o tempo de colher o fruto de seu esforço. Olha que interessante, então. O
próprio homem deve preparar o campo das atividades para que as oportunidades surjam das possibilidades que ele mesmo criou. Ou seja, muda um pouco a maneira como me coloco diante dessas oportunidades. Ao invés de eu me colocar de uma forma passiva, né, esperando que essas oportunidades apareçam, eu faço um esforço, eu me antecipo a elas, né? Eu vou em busca do conhecimento que permita que essas oportunidades ocorram. Então deve haver um esforço, né, uma força interna que vai em busca dessa realização. Qual que foi a primeira oportunidade que cada um que está aqui já teve? Primeira oportunidade. Vamos ver o que o autor fala? A primeira oportunidade, e por certo, a mais importante, é a que o ser tem ao vir a este mundo. Oportunidade que se estende durante todo o curso da vida. Se ele aproveitar, cultivando a vida e enaltecendo-a em uma constante superação integral, se beneficiará, evidentemente, com esta grande oportunidade. E aí ele continua. O que a gente faz? Primeiro a gente recebe essa oportunidade, grande oportunidade da vida. E aí ele continua falando o seguinte: mas, como na maioria dos casos é perdida, o homem costuma servir-se de pequenos fragmentos dessa grande oportunidade, aproveitando-os quando a ocasião se apresenta para beneficiar uma parte de seu ser, geralmente a material ou física, desprezando outras maiores e mais significativas que poderiam servir-lhe para superar sua parte moral e espiritual. Então, olha que interessante, a gente tem a oportunidade que é a vida, em geral, fica atento a todas as oportunidades do dia a dia, né, do emprego, de um concurso, de alguma coisa, e não fica atento para uma outra oportunidade, que é esse desenvolvimento moral e espiritual. Então, com esse conceito, o autor ele está dando uma grande amplidão para a vida, né? A vida passa a ser um pouco maior, porque ela vai além dessa parte material, desse nosso dia a dia. E propõe, portanto, uma reflexão dessa superação dessa parte moral e espiritual. E aí ele está mostrando que a vida pode ser muito maior do que a gente imagina. Qual que é o tamanho da nossa vida? Dá para medir o tamanho da vida? A vida ela é medida em tempo ou em realização? A gente fala, viveu tantos anos, é isso a vida? Né? Ou é o que a gente realiza nela? Estava pensando, né, por exemplo, Mozart, né, que deixou um legado. Vocês sabem quantos anos ele viveu? 35 anos. Em 35 anos, vejam tudo que ele pôde realizar. Né? Então, como que a gente mede? Qual que é a métrica da vida? Será que eu posso falar que eu tenho 5 quilos de problema no meu trabalho? Dá para medir? Tenho 10 litros de satisfação com meus amigos? Tenho 3 toneladas de preocupação com meus filhos? Mas muito mais. Eu não sei quanto que é 3 toneladas, mas eu devo ter muito mais do que isso. Quilos de impaciência no trânsito? Metros de amor pela família? Como que a gente mede? Como que a gente consegue mensurar a vida? Não seria a vida a soma dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Eu tenho compreendido que a vida ela é do tamanho que cada um pode abarcar. Então eu posso fazer ela crescer e aumentar. Ela pode ser muito maior, né, do que eu tenho compreendido. E é o resultado do que cada um vai realizando na vida, né? É a soma dos aspectos físicos do dia a dia, junto com os nossos grandes projetos, nossas grandes aspirações e o desenvolvimento da parte moral e espiritual. Interessante que, em geral, a nossa vida, fala, o que você tem, né? Então, eu comprei um carro, comprei um apartamento, né? Todo ano, o governo, a gente, né, todo ano pergunta o que você tem lá no imposto de renda, e a gente fica sempre com o bem material, né? E esquece esse outro bem moral e espiritual. Então, é interessante que a logosofia, ela traz este novo conhecimento, que são conhecimentos que nos ajudam a
dar um novo sentido à vida, um significado superior à vida e acaba abrindo novas perspectivas e novas oportunidades. Então vejam que interessante. Temos uma visão maior da vida, a gente passa a viver o dia a dia um pouco diferente. Vou contar para vocês uma experiência simples da minha vida, mas que tem um significado grande. Quando eu me formei na faculdade, eu fui morar em outro país. E aí eu fui estagiar nesse país, comecei a ir lá e acabei sendo convidada para trabalhar lá. E chegou uma hora que eu tinha que decidir. Ou eu ficava lá, ou eu voltava para o Brasil. E ela era uma decisão muito difícil, porque eram duas opções boas, né? Eu estava feliz lá, também tinha família aqui. E eu, na época, me deu uma angústia muito grande, né, ter que tomar essa decisão. Porém, eu fui procurando tudo que eu já tinha aprendido, alguns recursos e alguns conhecimentos que eu já tinha até da logosofia. Naquela época eu já tinha tomado contato com a logosofia. E aí eu percebi que a verdadeira vida seria aquela que eu cultivaria internamente, independente de onde eu estivesse. Eu poderia estar em outro país, poderia estar aqui. O mais importante seria a vida que eu iria cultivar internamente. E esse pensamento, me trouxe uma grande serenidade para eu poder tomar a decisão. E no final, acabei voltando para o Brasil. Mas foi muito interessante porque foi algo que me ajudou muito na época, né? Bem, voltando às oportunidades. O que a gente faz, então, com a grande oportunidade da vida? A gente deixa ela passar, igual o Maurício falou, deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer? É assim? Será que vai chegar um momento que eu vou perguntar o que eu fiz dessa oportunidade? O que eu fiz da vida? E aí, quando eu vou fazer essa pergunta? Quando a oportunidade já estiver terminando? Isso é muito sério. A gente está falando aqui da oportunidade de nos tornarmos seres melhores do que somos, de nos livrarmos de grandes preconceitos. O que parece que a gente dedica muito poucos esforços, pouco tempo para essas questões. A gente acaba despendendo nosso tempo realmente para as atividades diárias, que também são muito importantes, né? Mas a gente acaba não dedicando os nossos melhores esforços para o que talvez seja o mais importante da vida, que é pensar nas questões do ser humano, né? Nesse desenvolvimento do ser humano na parte moral e espiritual. Essa parte espiritual que cada um tem, né? Mas que acaba sendo deixado de lado. E isso está ligado, então, essa oportunidade, ela está ligada ao que cada um realiza, né? Então, como que a gente pode começar a criar essas oportunidades? O que eu compreendi, né, venho compreendendo, que os conhecimentos, em geral, estou falando dos conhecimentos gerais, eles abrem oportunidade para a gente. Então, por exemplo, quem estuda medicina tem a oportunidade de trabalhar, de ser um grande médico, ser um cirurgião. Então, digamos que abre uma vaga, um ótimo emprego para um cirurgião. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou ter que aproveitar essa oportunidade, porque eu não tenho esse conhecimento. Se eu ganhar um carro e não souber dirigir, o que adianta? Então, vocês estão percebendo como cada conhecimento ele traz dentro de si uma oportunidade? Mas que a gente deve se antecipar, a gente deve procurar o conhecimento para daí poder aproveitar as oportunidades. E quando a oportunidade surge, se está atento, se tem o conhecimento, aí sim se pode desfrutar dessa oportunidade. Então, portanto, os conhecimentos, eles enriquecem a vida, eles geram oportunidades, nós crescemos, aprendemos mais, adquirimos novos conhecimentos, por sua vez esses conhecimentos geram novas oportunidades, e aí a gente começa algo, né, é um círculo
virtuoso de oportunidades, né? Eu quero trazer para vocês mais um conhecimento. Essa palestra, assim, a gente vai trazer alguns conhecimentos, né, para que se tenha, há muito o que falar. Então, a gente escolheu alguns aspectos, né, para vocês poderem sair com alguma visão, um entendimento, né, da logosofia. Eu quero trazer para vocês algo muito prático. Num desses livros, do Exegese, que o Maurício recomendou, eu também recomendo, então, o pensamento é o seguinte, vamos projetar. Esse pensamento, ele me chamou muito a atenção, né? Logo que eu tomei em contato com a logosofia. Fala assim: surpreender a própria realidade interna, tal como a logosofia expõe no entendimento do homem, constitui um dos primeiros e talvez o mais importante dos objetivos a alcançar em curto prazo. Então, olha que interessante, está falando que em curto prazo a gente pode surpreender a própria realidade. E é interessante que a logosofia tem os objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Então, a curto prazo, a gente surpreende essa realidade. Como assim? O que é isso? Como surpreender? Como me surpreender? Então, tem um outro pensamento, que a gente vai entender, que fala sobre, por exemplo, os pensamentos. A realidade dos pensamentos, que é algo assim que cada um vai poder, talvez, experimentar hoje essa questão. Então, é assim, a logosofia, ao expor seus conhecimentos, apresenta como uma das mais transcendentais e de vital importância para o homem o que se refere aos pensamentos. Afirma serem entidades psicológicas que se geram na mente, onde se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. O pensamento tem vida própria. Ensina a conhecê-los, identificá-los, selecioná-los e utilizá-los com lucidez e acerto. Será que o pensamento tem vida própria? Tem ou não tem? Assim. Olha só, eu quero propor a gente fazer um exercício muito rápido, muito simples. E não precisa assim, nem sair do lugar, mas para a gente poder ver se o pensamento tem vida própria ou não. Todo mundo topa fazer esse exercício? É um exercício que a gente... 15 segundos, muito rápido. E a gente vai ficar em silêncio. Só que não é eu que vou só parar de falar, o silêncio não é só parar de falar, mas é silenciar a mente. A gente vai tentar, então, por 15 segundos, a gente vai ficar sem pensar em nada, tá bom? Pode ficar de olho aberto, olho fechado, olhar para o teto, pode ficar da maneira que sente à vontade, tá? Então, ó, todo mundo topa? Vamos fazer? Então, vamos lá, 15 segundos, valendo. Segundos. Vamos lá. E aí? Então, todo mundo conseguiu ficar silenciar a mente? Não pensou em nada? Não veio nenhum pensamento? Sim? Não? Não pensar em nada, não pensar em nada. Estou pensando em não pensar em nada. Difícil, né? Vocês viram como os pensamentos eles se movimentam independentemente da nossa vontade? Não parece isso? Não queria lá ter pensamento, mas ficar ainda falando para ele. Não, né? Vai embora, não pense em nada. É algo... Isso aqui não é surpreendente? Então é interessante, isso aqui é um rápido exercício, mas só para a gente ver como o pensamento, de fato, tem uma vida e uma atividade em nossas mentes. E é possível ter um ensinamento, ou ter um pensamento? Possível? A gente consegue ver o pensamento? Como que a gente faz? Os nossos olhos físicos conseguem enxergar os pensamentos? Não dá, né? Os nossos sentidos, eles
tomam contato com a realidade física, né? A gente apalpa, pode cheirar, pode ouvir, né? Mas e os pensamentos? Quem é que vai ver quem que enxerga os pensamentos, né? Então é interessante que para essa realidade mental, a boa notícia é que a gente tem sim um instrumento, né, que enxerga os pensamentos, que é a inteligência. A inteligência vê os nossos pensamentos, né? E a inteligência, ela tem um conjunto de faculdades, né? Que é a faculdade de pensar, de observar, de entender, de intuir, recordar, raciocinar, imaginar, né? E a gente consegue, então, enxergar, através dessas faculdades, a realidade dos pensamentos. Bem, onde ficam esses pensamentos? Na mente? Então, na mente, não é? Então, a logosofia, ela apresenta uma imagem muito bonita, que eu gosto muito, que fala do campo mental, como um campo de cultivo. Campo de cultivo. Aqui a gente tem um campo de cultivo, só que esse aí é físico, né? Mas a gente vai falar do mental e a gente pode fazer uma analogia entre esses dois campos, né? O que eu preciso para cultivar aí a nossa hortinha, né? Tem que limpar o terreno, a terra, adubar, né? Aí a gente, quando vai plantar, o que a gente faz? Procura escolher as melhores sementes. E aí, se eu quiser plantar alface, eu tenho que plantar a semente de alface. Se eu plantar pepino, não vai nascer alface, certo? Bom, aí eu vou lá, plantei o alface, o que mais que eu preciso? Precisar de, além do adubo, vou precisar de água e luz, né? E aí vai nascer a minha hortinha. O que a gente faz no campo mental? O que a gente vai fazer para cultivar os nossos pensamentos? Então, igual ao campo de cultivo, eu tenho que escolher o que eu quero plantar, que pensamentos que eu vou plantar. Então, eu vou fazer a minha hortinha, vai ser uma horta de virtudes, vão ser de coisas boas. Então, eu vou escolher lá a paciência inteligente, a discrição, a tolerância, a flexibilidade, todos esses pensamentos bons. E tenho que escolher essas sementes, então, para esse cultivo. Porém, se eu vier e plantar sementes da impaciência, da falta de vontade, da indiscrição, da inflexibilidade, da irritabilidade, da timidez, o que eu vou colher? Então, o que acontece? Com a alface ficou muito claro que a gente planta alface e colhe alface. No entanto, o que acontece do ponto de vista mental? Será que muitas vezes a gente não faz isso? A gente cultiva determinados pensamentos e a gente quer colher atitudes incompatíveis a esses pensamentos. Ou seja, a gente não está cultivando os pensamentos que realmente a gente quer atuar com eles. Muitas vezes, o que acontece? Então a gente quer ser alegre, valentes, organizados. Quantas vezes eu preciso ser organizada, decididas, pacientes, tolerantes? Mas a gente cultiva esses pensamentos? Não dá para colher algo que nós não plantamos, certo? E como que a gente pode nutrir esses pensamentos? Porque é difícil, né? Então a gente está lá nutrindo esses bons pensamentos. Então, os conhecimentos, esses novos conhecimentos logosóficos, né, para mim, eles me ensinam muito, me ensinaram e me ensinando a cultivar e alimentar esses pensamentos, né, os que realmente eu quero cultivar, o que eu quero realmente que se manifeste, né. E os conhecimentos, igual a luz, né, que é um elemento essencial, sem luz não dá para eu plantar nada. Então, os conhecimentos, igual à luz de uma planta, eles também iluminam a nossa inteligência, né? E permitem, então, o cultivo desses pensamentos. Vou contar uma experiência também bem simples, que assim, todos os estudantes, os docentes de logosofia procuram aplicar isso na própria vida, né? Senão não tem sentido se a gente não experimentar. E algo que eu experimentei nessa trajetória, que eu sou uma pessoa tímida. Nunca achei que eu ia estar aqui na frente, falando assim no microfone.
né, apresentando uma palestra. É interessante porque eu achava, eu acreditava que eu não era capaz, até identificar que isso era uma crença. Eu achava que eu não sou capaz, que eu não posso fazer nada e isso eu vou conviver com isso a vida inteira. E aí eu percebi que não, né? Percebi que era um pensamento que estava lá atrapalhando algo que eu gostaria de fazer na minha vida, né? Então eu fui realizando, né, um adestramento, um esforço para poder superar esse pensamento de timidez e poder estar realizando, né, por exemplo, essa palestra. É interessante que me surgiram já várias oportunidades, né, depois que eu superei esse pensamento, essa timidez, de poder estar, por exemplo, hoje conhecendo aqui Taubaté, né, já fui para vários lugares e já tive várias oportunidades. E tem algo também muito assim, bonito, né, que eu aprendi na logosofia, que também me ajudou a superar esse pensamento, que eu descobri que à medida que nós aprendemos algo, nós também somos capazes de ensinar, né? Então isso também me ajudou a superar esse pensamento de timidez. E é interessante que um outro pensamento que também me estimulou muito, a questão do conhecimento, né? Porque quando a gente divide algo material, se pegar aqui R$100 e dividir com o Maurício, eu vou ficar com 50 e ele com 50. Mas o conhecimento não, né? O conhecimento a gente pode multiplicar, né? A gente pode compartilhar, né? E multiplicar. Bem, voltando ao campo mental. A logosofia, então, ensina a limpar esse campo mental, eliminar esses pensamentos que não contribuem para a minha evolução como ser humano e vai apresentando uma técnica. A gente vai aprendendo a fazer um trabalho de depuração mesmo com esses pensamentos que nos atrapalham, até dar cabida a um novo conhecimento que abre um portal, uma janela de oportunidades para viver. E aí, através desses conhecimentos, a gente vai preparando esse campo mental para viver uma vida mais consciente, e aí a gente pode ter um campo mental bonito, né? Assim, belo, exuberante, e a gente pode criar esse nosso campo mental, que ele saia, né, daquele estado, às vezes não está nem mal, né? Mas ele pode ficar melhor, né? Bem, um outro conhecimento bem interessante que também está nesse livro Não Diálogo. O autor fala sobre um pensamento, fala sobre o grande vazio que muitos têm e querem preencher e o cheio que não quer se esvaziar. O que é isso, né? Um vazio que está vazio, falta alguma coisa, também tem um cheio. Então, o que é isso? Bem, o Maurício trouxe uma experiência e assim, é algo até parecido, né? Porque a gente acorda de manhã, não sei se acontece com vocês, né? Vamos lá e a gente liga aquele piloto automático, né? Já pensa a rotina, já tem uma série de coisas, leva a filha, vai para trabalhar. E São Paulo é aquela cidade tranquila, não tem trânsito, né? A gente sai de casa, daí vai lá, só tem pessoas educadas, liga o rádio, só tem notícia boa. É assim? Taubaté é assim, gente? Tem que vir para Taubaté. Então, em São Paulo, a gente sai de casa, já com tudo aquilo na cabeça e vai enfrentar, né, aquela selva de pedras lá, né? E aí, como será que eu posso trazer bons pensamentos em meio a tudo isso? A essa vida atribulada e é uma realidade. Isso é a realidade que a gente vive no dia a dia, né? Interessante, então, que por um lado a gente fica com a mente cheia de pensamentos, né? Mas também, por outro lado, de vez em quando, dá um vazio, né? Aquela coisa assim, aquela sensação de que falta alguma coisa e não sabemos exatamente o que. Será que esse vazio está relacionado aos enigmas da vida?
afinal, para que nós estamos vivendo? Quais são os objetivos reais da vida? Será que a vida não se projeta, então, para algo além do cotidiano, além dessa vida que vivemos, né, no piloto automático? Às vezes a gente não sente que há algo mais na vida. A questão é que esse cheio que nós temos no dia a dia da nossa vida não preenche esse vazio. A gente tem cheio de vazio, porque o cheio não preenche esse vazio que a gente sente. E a gente tem que preencher esse vazio. Com o que a gente pode preencher esse vazio? Tem que ser com algum conhecimento, com algo que nos traga esses valores, esses novos conceitos relativos a essas questões que a gente sente no vazio, esses enigmas. Né? É interessante que outro dia eu estava arrumando o armário. Talvez as mulheres não entendam mais, né? Mas assim, não sei se acontece com vocês, né? A gente está lá arrumando, aí chega naquela blusinha que a última vez que a gente viu ela foi na arrumação do ano passado, né? Não usou. Mas olha para ela e fala, mas eu vou usar. Não dá para dar. Eu vou, olha, é bonitinha. Não, vou deixar aqui no armário, né? Aí vai lá, passa mais um ano, vamos fazer a arrumação. Olha, essa blusinha está aí no mesmo lugar. Nem... Ah, não, essa eu vou usar, né? E aí a gente vai deixando, e ela fica lá. Gente, será que não acontece isso na nossa mente? Será que não tem pensamentos que a gente também sabe que atrapalham a gente, mas a gente não consegue se livrar deles? O armário tem uma dica super boa. Está bem fácil de resolver. Comecei a tirar as coisas do armário e guardar só o que realmente eu uso. Consegui desfazer de um monte de coisa. Tirei então tudo, em vez de só tirar o que eu não uso, não, eu tirei tudo e aí eu só fui colocando o que realmente eu uso. Deu para tirar, ó, isso é dica boa para arrumação. Pense na mente. Será que eu consigo fazer o mesmo? Como é que eu vou tirar todos os pensamentos e falar, bom, agora eu só vou colocar aqueles que são úteis? Dá para fazer isso? Não dá. Mas o que dá para fazer? Dá para começar a fazer um trabalho de identificar esses pensamentos inúteis, esses que nos impedem de realizar algo que a gente quer realizar, né? E que nos impedem de traçar um caminho de uma evolução consciente. Então dá para a gente começar a fazer esse trabalho de identificar, né, o que nos atrapalha, como esse exemplo que eu dei da timidez, por exemplo, e começar a fazer um trabalho de eliminar esses pensamentos. E a logosofia apresenta uma série de novos conhecimentos que ajudam a realizar esse trabalho. Ao mesmo tempo, ajuda a identificar esses pensamentos inúteis que nos atrapalham e traz também uma série de elementos que vão enriquecendo a nossa vida. Vocês sabem o que eu já consegui experimentar, então, com essa questão? Um pouco também parecido com o que o Maurício trouxe, mas eu, pelo menos, faço assim. Todo dia de manhã, quando eu acordo, antes de entrar no piloto automático, porque não tem jeito, né? Não dá para não levar o filho na escola, não dá para faltar no trabalho, a gente tem essas nossas obrigações do dia a dia. Mas antes de entrar nisso aí, antes de ler o jornal, antes de ligar o rádio, antes de ver notícias, tenho procurado, assim, respirar, pensar na grande oportunidade da vida. E é tão interessante que quando a gente faz isso, parece que a vida realmente, aqui estava falando do tamanho da vida, a vida fica muito maior, né? E aí eu tento também procurar, assim, fecundar uma ideia voltada para o bem. Né? Pensar hoje, será que eu posso realizar algo voltado para o bem? E nesses momentos, a vida, então, ela toma uma outra dimensão. Né? E o que eu tento fazer ao longo do dia, resgatar um pouco também essa sensação de amplidão da vida. Então é interessante que o autor da logosofia nos convida a experimentar tudo isso que nós estamos falando aqui. Nos convida a viver, né, intensamente esses conhecimentos, né? Realmente experimentar. Interessante que se experimenta quando
se faz uma viagem. Eu trabalho com turismo, né? Então eu participo de muitas capacitações, eventos sobre destinos, né? A gente aprende, né? Não sabe sobre algum destino e aprende sobre eles. E é interessante que às vezes eu tenho a oportunidade de viajar para algum lugar que eu já ouvi falar muito, né? E qual é a sensação quando de fato a gente conhece esse lugar? Então, uma coisa é, hoje em dia eu falo que dá até para viajar um pouco, vai na internet, consegue ver fotos, consegue ter muitas informações, né, sobre um determinado lugar, mas o que acontece quando de fato a gente chega nesse lugar? O que a gente experimenta? Nós não nos surpreendemos muitas vezes, né? Às vezes não é muito melhor do que o que a gente leu, do que a gente se informou. Então, e assim, para a gente viajar, tem que ter um esforço, dá trabalho, tem que organizar a viagem, precisa de tempo, precisa de investimento, né, de dinheiro, mas, no geral, a gente vai e se surpreende, né, vive algo muito bom. Então, não tem um grande abismo entre somente ler sobre um lugar e, de fato, conhecer esse lugar, né? Então, é isso, assim, que proposta, então, desses novos conhecimentos, né? O autor da filosofia nos convida a fazer a mais incrível viagem, que é a viagem para dentro de nós mesmos. E assim, nós vamos nos surpreendendo. Vocês lembram? A gente projetou aqui sobre surpreender a própria realidade. Nós vamos nos emocionando ao descobrir esse lugar cheio de encanto que existe dentro de nós. E todos esses movimentos que nós estamos falando, eles nos levam a viver, né, intensamente, né? A gente fica realmente, a vida a uma outra intensidade. E fazem também a mente ficar atenta a essas oportunidades, né? E nos ajudam, então, a resgatar a parte que transcende essa parte física, que é a parte espiritual, que é essa parte invisível, essa parte que a gente não vê com esses nossos sentidos físicos. E assim a gente começa a viver sob um novo critério, um critério espiritual e humano, né? Vai além, então, dessa nossa parte, somente na parte física, da visível, né? Então, é uma grande viagem que enriquece a bagagem de nossas vidas. Então, eu pude contar algumas dessas experiências, há inúmeras, mas o que nós queremos deixar aqui um convite para que todos saiam com algum elemento que possam experimentar o que a gente está falando aqui em suas próprias vidas, né? E eu gostaria de chamar o Maurício, que vai continuar, então, a nossa palestra. Obrigado. Muito bem. Vocês viram como a Ingrid se surpreendeu com a realidade interna dela. E o autor da logosofia fala que depois dessa surpresa, a gente tem que surgir uma necessidade de mudar essa realidade. Depois que a gente começa a se conhecer e ver essa realidade, tem que surgir uma necessidade impostergável interna de querer mudar para criar o quê? A Ingrid melhor que vai responder os enigmas da vida. Vocês vejam que para qualquer problema existem várias soluções. Para esse problema do enigma da vida, a solução mais feliz é aquela que implica numa mudança interna. Podem ter várias soluções, respostas prontas, antigas crenças e dogmas enraizados que respondem essas perguntas, posso aceitar. Várias respostas e soluções. A mais feliz para o ser humano é que implica uma mudança interna, a criação de um ser melhor capaz de responder a si mesmo. Então eu gostaria de chamar o Rochinha, Rocha não, João Carlos Rocha, né? Mais do que Rochinha, é o Rochedo, né? Porque que a gente não se acostuma com o seu nome novo, viu? Boa noite. Estou vendo que eu ainda não fiz por merecer para ser chamado de Rocha, né? Eu sou o Rochinha. Boa noite. Por favor, quem que recebeu uma pasta como essa? Se alguém eventualmente ainda não recebeu, pode pegar aí com a gente.
Então, nessa pasta tem um calendário, tem uma revista, tem um jornal que vocês podem levar para desfrutar. Principalmente o calendário, que esse ainda tem 3 meses e 10 dias. Podem ser bem recheados, verdade? E tem também uma ficha. E aí, essa ficha, ela tem 3 partes. A primeira parte é em um cadastro, onde nós pedimos que coloquem nome, e-mail, telefone, a data de nascimento, e tem um quadrinho aí, preciso de certificado. Se tem alguém de faculdade que queira usar como atividade complementar, a gente manda o certificado por e-mail. E também é importante para nós ficar sabendo como ficaram sabendo dessa palestra. Então nós pedimos o seguinte, que pelo menos o nome vocês preencham, porque a Fundação Logosófica ela é vinculada ao Ministério da Educação, à Curadoria das Fundações, e todas essas atividades culturais nós precisamos comprovar isso de alguma forma. A segunda parte da ficha é uma avaliação da atividade, uma avaliação da palestra. Então são 2 perguntas abertas, o que você mais gostou e que sugestões você tem para atividades futuras. Se alguém tiver muitas dicas para nós, pode usar o verso. E finalmente, com relação a essa viagem que foi mencionada, em Taubaté, nós estamos inaugurando a nossa agência de viagens, essa sede da Fundação Logosófica, que fica na rua Antoninho Rocha Marmo, não é meu parente, Rocha, número 30. Essa rua, gente, quem sai ali do posto Petroval e desce no sentido centro, é a penúltima rua à direita. Uma rua pequena que sai ali na Avenida Desembargador. E na pasta tem uma etiqueta que tem todas essas informações. Nosso telefone, o e-mail da Fundação em Taubaté e o site da Logosofia. Bom, então na terceira parte da ficha, nós estamos dando aí 3 alternativas para quem queira e até para quem não queira fazer essa viagem. A primeira é um curso de informação de Logosofia, que é composto de 4 reuniões de 1 hora, será às quintas-feiras, às 19h30, gratuitamente, nas próximas quinta-feira. Obrigado. A segunda alternativa é para quem queira, quem deseja fazer esse curso de informação, porém não tem disponibilidade nessas datas. Então assinala e que nós entraremos em contato para poder ver qual é a possibilidade de agenda. E a terceira é não quero fazer o curso de informação sobre logosofia. Bem? É isso? Esqueci algo? Obrigado a todos. Volto para o Maurício. Bem, eu queria agradecer a todos pela presença, reiterar esse convite que a Ingrid fez, o Rocha fez, de procurar essa agência de viagem. Queria que eu projetasse o segundo slide, porque ali no segundo slide da nossa, lá atrás, no começo, está o itinerário dessa viagem e o objetivo a ser atingido, que país nós vamos visitar. Isso. Não se quis sempre conhecer os enigmas da vida, que a vida humana encerra, impõe-se então refazê-la, mas não em sua organização fisiológica, sujeita a leis inexoráveis que não permitem começar de novo as funções biológicas, e sim em sua estruturação mental e psicológica, que é o que mais interessa ao espírito humano, seja qual for a idade em que se encontra. Refazer a vida criando uma nova individualidade, para poder assim penetrar no seu enigma e decifrá-lo, de acordo com o grau de sabedoria que seja alcançado à medida que se vá cumprindo o processo de evolução consciente. Boa viagem para quem decidir fazer esse percurso. Obrigado. Estamos aqui no Hotel Baobá e eu converso agora com João Carlos Rocha, que é diretor da unidade, do Centro de Logosofia, da Fundação de Logosofia de Taubaté. É recente, Rocha, a Fundação ter chego em Taubaté ou vocês já estavam aqui há bastante tempo?
Nós estamos recém-inaugurando uma sede da Fundação Logosófica em Taubaté. A Fundação Logosófica já tem sede em vários países do Brasil, nas capitais, em várias cidades do interior de São Paulo. E estava na hora de chegar com força no Vale do Paraíba, que é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Então, recém-inauguramos a sede da Fundação em Taubaté. Para os leigos, o que é logosofia? A logosofia é uma ciência moderna, contemporânea. Ela surgiu no ano de 1930, foi criada pelo pensador argentino Carlos Bernardo González Pecotti, e ela tem dentro dos seus objetivos propiciar aos seus estudantes a realização de um processo de evolução consciente, o conhecimento de si mesmo e o conhecimento das leis que regem o universo, em especial das leis que regem a nossa vida. Bom, para que as pessoas não confundam filosofia de vida, estudo, ciência, evolução do ser humano, né? Tudo isso está dentro da logosofia. E é um grupo fechado, as pessoas podem participar, podem pertencer à fundação? É uma ciência. Então, como toda ciência, ela tem uma bibliografia própria, uma terminologia própria, um campo experimental próprio. E a Fundação Logosófica tem exatamente o objetivo de difundir a logosofia. Quem quiser saber, pode visitar o nosso site, que é o www.logosofia.org.br. As pessoas que estão próximas de nós, que estão aqui em Taubaté, na região, podem nos mandar um e-mail para sp-taubaté@logosofia.org.br. Fazendo esse contato, nós teremos prazer em receber, explicar como é a logosofia, como é o método, como é a realização deste estudo. Bom, nós vimos que há um curso aberto, né, para quem quer se aprofundar em logosofia. Esse curso, as pessoas ainda podem se inscrever? Como é que funciona? Sim, nós temos um curso que é composto de 4 reuniões, com 1 hora de duração, e haverá um curso aberto iniciando na próxima quinta-feira, dia 25 de setembro. E mais 3 reuniões nas quintas-feiras subsequentes. Porém, quem não puder participar deste curso, mande um e-mail, no e-mail que eu acabei de informar, e que nós teremos prazer em informar uma nova data ou, eventualmente, até dar um atendimento individual, se for o caso. Essa palestra realizada aqui no Baobá hoje, né? A intenção dela qual foi? Essa palestra, Cláudia, é um marco da nossa chegada em Taubaté. Então, assim, foi o primeiro movimento que nós fizemos de uma maneira mais ampla para divulgar a logosofia aqui na cidade. Bom, nós percebemos no material que foi entregue a todos que a logosofia ela é muito próxima, ela anda de mãos dadas com a educação, né? Inclusive existem escolas mantidas pela Fundação. Como é que funciona? Excelente. A logosofia ela tem a pedagogia logosófica. Essa pedagogia ela é aplicada junto com a grade curricular normal das escolas, porém usando essa pedagogia própria. E quando você diz que a logosofia está diretamente ligada com a educação, é porque ela parte do princípio que um processo de educação consistente, sustentável, ele parte do indivíduo. O autoconhecimento, a possibilidade de me autoeducar, é o que vai gerar essa possibilidade de educar os outros. Então, nós podemos, assim, tratar em 2 campos. A logosofia como essa possibilidade do autoconhecimento, essa autoeducação, e também a logosofia como uma pedagogia. Existem colégios logosóficos hoje no Brasil, em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, se não me engano, Divinópolis. Em uma série de cidades já existem colégios logosóficos. Uma outra coisa interessante também, nos lugares onde a Fundação Logosófica já é conhecida, já existe há bastante tempo, já faz parte da comunidade, existe algum trabalho social, alguma ação social comunitária nos lugares onde existe a Fundação Logosófica? Cláudia, a logosofia ela atua muito na linha, o nosso trabalho social é na linha de criar o protagonismo. Então,
Então nós não temos iniciativas na linha de assistencialismo, nada contra o assistencialismo. É que tem outras instituições que já estão fazendo isso, então esse não é o campo da logosofia. O que a logosofia propõe é que cada um possa se conhecer, conhecer as suas virtudes, o seu potencial, potencializar isso que já tem de bom. Por outro lado, conhecer as suas deficiências para que possa corrigi-las, para que possa assumir o protagonismo da própria vida. Então, o trabalho social que nós fazemos é nesse sentido. São cursos, são palestras, nós temos um curso voltado para universitários. Esse curso ele é composto de 4 módulos que podem ser configurados à luz das necessidades específicas da universidade. E o que é tratado, o temário desse curso, ele contempla questões da profissão, como questões também do próprio estudo universitário. Porque o que acontece? A universidade, ela dá a base técnica, ela dá o conhecimento técnico científico. Porém, a hora que o estudante se transforma num profissional, o que vai definir o sucesso dele na carreira é muito mais a parte de comportamento, a parte de conduta, do que o conhecimento técnico propriamente dito. Existem pesquisas realizadas por instituições especializadas, como a Fundação Dom Cabral, a FGV, que mostram que hoje as empresas contratam pela parte técnica, porém demitem pelo comportamento. Onde entra esse curso, então, da Fundação Logosófica com as faculdades? É para complementar, né, para dar, além dessa formação técnica que a faculdade dá, essa questão do comportamento. Bom, e seguindo essas premissas, né, e seguindo também, fazendo uma análise muito fria do comportamento das pessoas hoje em dia, né, com o caos econômico, com poluição, violência e mais uma série de outras coisas, quais são as diretrizes, como a logosofia caminha para amenizar isso nas pessoas? Muito boa a sua pergunta. Eu vejo da seguinte forma: o segundo grande objetivo da logosofia é propiciar ao seu estudante o conhecimento de si mesmo. E olha só, o mundo está cheio de necessidades, como você disse, e nós temos vários talentos. Porém, esses talentos são diferentes de uma pessoa para outra. Muitas vezes eu tenho uma série de ideias, eu quero fazer muita coisa, mas puxa vida, será onde que eu devo atuar? Onde que eu vou dar mais certo? Ao realizar esse processo do conhecimento de mim mesmo, eu vou descobrir então com quais necessidades, para quais necessidades eu estou mais capacitado, mais apto a atuar. Então nós temos estudantes de logosofia atuando nas mais diversas áreas. À medida que ele se conhece, que ele vê onde é o seu melhor potencial, onde pode dar maior contribuição, é ali onde vai atuar. Muito interessante. Para a gente encerrar, então, a logosofia é uma espécie de cura interna, né? Da alma primeiro, depois do corpo. Olha, muito interessante essa imagem que você trouxe. Eu até fiquei um pouco emocionado, desculpe, que eu não tinha pensado sobre esta forma como você trouxe, essa compreensão. Mas realmente é uma cura interna. E essa cura, ela passa muito pela cura dos pensamentos que habitam a minha mente. A logosofia ela ensina o seguinte, que os pensamentos são os agentes causais do comportamento humano. Ou seja, o meu comportamento, antes de alguma forma, ele existiu primeiro na minha mente. Seja conscientemente, por exemplo, você para vir até aqui, fazer esse trabalho, isso foi um processo consciente que você desenvolveu na sua mente e veio até aqui. Mas às vezes é inconsciente. Às vezes eu vejo uma notícia chocante, ou alguém fala algo que eu não gostei, aquilo já cria um pensamento dentro da minha mente e aquele pensamento vai me fazer mal. Às vezes eu me surpreendo, alguém encontra comigo e fala, você está com uma cara boa, está feliz, o que aconteceu? E eu não sei, ou o contrário. O que aconteceu? Você está meio abatido, está meio triste? E eu também não sei. Então, à medida que eu consigo olhar para esses pensamentos, para poder selecionar os melhores,
eu compreendo que ocorre essa imagem que você trouxe dessa cura interna. E, obviamente, que vai refletir no externo. A logosofia ela diz o seguinte, que nós temos uma tríplice configuração, bio, psico, espiritual. E ela nos ajuda a trabalhar dentro dessa parte psicológica, do psíquico, para compreender e atuar no espiritual e no biológico. Seria também uma vacina contra esse bombardeio de má informação que a gente tem todo dia, né? Que acaba influenciando pelo ambiente os pensamentos. Essa vacina, a logosofia chama de defesas mentais. Então nós precisamos aprender a criar defesas mentais. Nem tudo que é falado ou que é mostrado é verdade. E eu preciso então estar atento para me defender desse algo externo. É exatamente isso. É uma vacina que nós chamamos de defesas mentais. Obrigado, Rocha. Eu que agradeço, Cláudia, agradeço muito e espero que os telespectadores da TV Cidade possam nos procurar a Fundação Logosófica. Será um prazer poder compartilhar mais conhecimentos e isso que faz tão bem para a gente. Muito grato. Obrigado.